Jorge Jesus deixou o comando técnico do Benfica depois de um período muito conturbado. E posso dizer que o técnico fracassou nessa volta ao clube encarnado. É bom frisar que Jorge Jesus, quando passou pela primeira vez no Benfica, tornou-se o técnico mais vitorioso da história gloriosa do clube de Lisboa. Conseguiu muitas taças, muitos troféus. Foi realmente um vencedor. Foram 3 campeonatos portugueses, uma taça de Portugal, 4 taças da Liga, uma Supercopa de Portugal. Aliás, explico tudo isso no meu blog no All Sport, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo. Ou seja, Jorge Jesus entrou para a história do Benfica, mas as coisas começaram a se complicar no momento em que ele aceitou uma proposta do Sporting, já fora do clube encarnado, acabou trabalhando no grande rival. É bom entender o seguinte, em Portugal, o Benfica é o clube de mais torcida, é o clube mais pesado. O Porto, nesse século, na virada do século, ganhou um título europeu, começou a desafiar mais os times da capital. O Porto, evidentemente, que fica na cidade do Porto, lá no norte do país. Ou seja, é o rival mais recente, o rival mais histórico, tradicional, o vizinho, o time da mesma cidade, é o Alviverde, o Sporting de Lisboa. Então, quando Jesus deixa o Benfica e tempos depois assume o comando da equipe do Sporting, ele já causa uma ruptura na relação de carinho que o torcedor, o adepto do Benfica, tinha com ele. Bem, tudo bem, segue o jogo, ele treina o esporte, depois vai embora, trabalha lá na Arábia Saudita, vem parar no Flamengo e conquista tudo aquilo que conquistou no Flamengo, realmente conquistando também o respeito do torcedor, da imprensa, de todos aqui no Brasil, como um grande treinador que é, e continua sendo. Mas esse fracasso do Benfica, o que significa? Significa que Jorge Jesus segue sendo um ótimo técnico, mas ele, como qualquer um outro, nem Guardiola, nem Jürgen Klopp, nenhum técnico é garantia de resultado, garantia de vitória, garantia de títulos. Poderia ter perdido, por exemplo, a Libertadores para o River Plate. Acho até que o Flamengo merecia empatar. Sempre falei isso, desde 2019 eu digo. Aquele jogo, placar mais justo, primeiro tempo do River, segundo do Flamengo, saiu um empate. Mas o Flamengo foi blindado ali com uma falha do sistema defensivo dos zagueiros, especialmente o Martínez IV, depois o Pinola, que proporcionaram ao Gabigol o gol da virada, o gol do título. Como agora, nessa final de 2021, o erro individual de Andrés Pereira permitiu a Daverson dar ao Palmeiras o título da Copa Libertadores. Ou seja, o Flamengo, em 2019, poderia ter perdido, poderia ter empatado, poderia ter ido para a prorrogação. Foi um duelo tremendo, num grande jogo contra uma fortíssima equipe do River, que não existe mais da metade daqueles jogadores titulares já foram embora do clube argentino, e o técnico Marcelo Gallardo fazendo um grande trabalho, remontando a equipe. Naquela ocasião tinha mais condições de enfrentar o Flamengo, e foi o adversário mais duro que Jorge Jesus teve nos duelos de treinadores em toda aquela temporada que teve no Flamengo. Então, o que acontece ali? O Flamengo poderia ter perdido. O brasileiro não, o Flamengo ganhou com sobras, mas poderia ter perdido, como foi eliminado pelo Atlético Paranaense, é verdade, no começo do trabalho ainda, mas foi eliminado na Copa do Brasil. Em suma, o Jorge Jesus ele criou uma ideia aqui no torcedor brasileiro, especialmente do Flamengo, de que a sua presença é garantia de títulos. Não é. É garantia, sim, de que você vai ter um técnico competente e que, se tudo correr bem, você vai conseguir um ótimo futebol. E em relação ao que se pratica no Brasil, um futebol muito acima. Acredito que se ele voltasse ao Flamengo, ele teria tudo para fazer sucesso. Não concordo com essa teoria maluca de que voltando não vai ser a mesma coisa. Por quê? Vários técnicos voltaram aos seus antigos clubes e conseguiram êxito. Posso citar aqui de cabeça alguns. Cuca agora no Atlético, campeão de novo. O Tite no Corinthians quando voltou em 2015. Felipão quando voltou à equipe do Palmeiras e ganhou em 2018. E tantos outros, Até o Celso Roth voltou ao Internacional e ganhou uma Copa Libertadores com o Inter. Exatamente, eu estou na reta final, mas levantou o troféu, O Joel Santana voltou ao Vasco no final de temporada e ganhou a Copa João Avelange, que era o Campeonato Brasileiro no ano de 2000. Tantos e tantos exemplos existem de técnicos que voltam ao cargo e ganham. No próprio Flamengo, Carlinhos saiu, voltou e muitas vezes voltando e levantando taças pelo time rubro-negro. Então, isso é bobagem, essa é uma teoria, um mero palpite, ninguém tem condições de afirmar. Mas, como já expliquei em vídeos anteriores, também na live da noite dessa terça-feira, o Jorge Jesus é página virada no Flamengo. Pode dirigir o Atlético. E se o Atlético contratá-lo, fará, a priori, pelo menos em tese, uma ótima contratação. Eu acho que o único obstáculo, até eu conversava com alguns colegas sobre isso, que o Atlético pode encontrar na negociação é o fato de o Clube Mineiro ter uma estrutura montada com bons profissionais que formam uma comissão técnica, tanto que o técnico Cuca foi embora levando só 2 auxiliares com ele, mas todo o corpo técnico, que monta ali aquela equipe que trabalha no Atlético é do clube, E o Jorge Jesus, quando chega no clube onde vai trabalhar, ele leva a sua equipe. Eram 7 pessoas com ele, Um brasileiro, o Evandro, aquele motivador e tal, e 6 entre analista de desempenho, preparador físico, auxiliar técnico, enfim, que o acompanhavam, 6 portugueses. E esse pessoal vai acompanhá-lo
onde quer que ele venha a trabalhar. Pelo menos tem sido assim. É provável que numa negociação com o Atlético ou com qualquer outro clube, ele coloque essa condição. Tirando isso, não acredito que exista nenhum problema. Até porque, antes mesmo de trabalhar no Atlético, no Flamengo, o Jesus esteve a convite de pessoas do Atlético, né? Até o Ricardo Guimarães, ex-presidente, que é hoje um dos benfeitores ali do Galo, o convidou na época, e ele esteve ao lado do pessoal do Atlético num camarote vendo um jogo contra o Flamengo em 2019, pelo Brasileiro, aquele jogo que o Atlético tinha um homem a menos no segundo tempo inteiro e ganhou do Flamengo por 2-1, e o Abel, que era o técnico do Flamengo, Abel Braga, disse depois do jogo que perder para o Atlético em Belo Horizonte é normal, isso até teve muita repercussão naquela ocasião. Aquele jogo foi visto pelo Jorge Jesus lá no Estádio Independência, ele já estava mostrando a cara por aqui, muito se especulou na época que ele seria o técnico do Galo, que era treinado pelo Rodrigo Santana, um técnico que jamais se firmou no comando do time mineiro, mas não foi nada. Na época até muita especulação, mas nada de verídico havia, tanto que ele não foi para o Atlético. Mas existem contatos antigos, né, entre gente do Atlético e o Jorge Jesus. Evidentemente, a reconexão dessas pessoas, a volta a conversar agora, para que ele venha trabalhar no Brasil mais uma vez, faz todo sentido. E com a saída do Cuca, é meio que óbvio o Atlético buscar o Jorge Jesus. É bom para o futebol brasileiro? Claro que é, porque o Jorge Jesus fracassou lá na volta ao Benfica. Isso é uma constatação, em que pese ter eliminado o Barcelona da Liga dos Campeões, mas fracassou tremendamente. O Benfica investiu perto de 100 milhões de euros, não conseguiu título nenhum, está mal no Campeonato Português, não ganhou nenhuma taça, ficou em terceiro lugar no Campeonato Português, o que não acontecia há 12 anos. Foi a pior colocação do Benfica em 12 anos. Sporting campeão depois de 19 anos, Porto em segundo, Benfica em terceiro, ou seja, 9 pontos atrás do campeão. Tudo isso aconteceu nessa volta do JJ a Portugal. Então ele não conseguiu corresponder às expectativas de quem o contratou na época, o então presidente Luiz Felipe Vieira, que não está mais no poder. O atual presidente do Benfica é o Rui Costa, ex-jogador. Mas nessa volta ao Benfica não deu certo, mas não significa que não vá funcionar no retorno ao futebol brasileiro. E se por acaso o Flamengo for bem sucedido com o Paulo Sousa, o Internacional agora com o Cacique Medina, e o próprio Atlético conseguindo um grande futebol com a presença de Jorge Jesus, caso ele acerte com o Galo, mas o Abel Ferreira, lá no Palmeiras, campeão das 2 últimas Libertadores e tudo mais, poderemos ter boas equipes disputando bons jogos no Campeonato Brasileiro, nas competições nacionais e sul-americanas. Eu acho que isso é bom para o futebol brasileiro. Para o torcedor do Flamengo, talvez fique aí um certo ciúme de ver o JJ dirigir um clube rival, mas convenhamos, analisando do ponto de vista do jogo, do futebol, da qualidade do futebol praticado, Jorge Jesus pode sim, de novo, fazer bem ao futebol brasileiro. Não importa o clube onde ele vai trabalhar. E cabe ao Flamengo olhar para frente. Jorge Jesus não priorizou o Flamengo, quis priorizar a sua situação com o Benfica, o Flamengo tomou a sua decisão, acho que corretamente, seguiu o seu caminho, escolheu um outro técnico que tem qualificação para fazer um bom trabalho, vejamos se conseguirá na equipe rubro-negra, e o Atlético Mineiro tem aí a oportunidade de contratar o Jorge Jesus, que não é garantia de título, mas significa uma perspectiva muito grande de um ótimo futebol. E um ótimo futebol pode, obviamente, levar a títulos. Se forem grandes duelos com outros times bem treinados, que bom será para o futebol praticado no Brasil, tão carente de jogo bem jogado, de jogos interessantes, de times com alternativas, com repertório técnico, tático, times bem treinados, que proporcionem a todos nós aquilo que a gente gostaria de ver. Ótimos jogos aqui no país. É isso aí. Valeu, saudação.